já aprendemos sobre conduta cristã, né? Como nos portarmos como embaixadores do reino, já aprendemos sobre o Espírito Santo em si, quem é o Espírito Santo, essa pessoa divina, mas infelizmente acontece que nós muitas vezes usamos mal nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio. Enquanto Deus quer derramar, é o símbolo, né, do Espírito Santo, quer derramar ali a chuva serôdia sobre nós, muitos de nós armamos um guarda-chuva e acabamos perdendo as bênçãos. Então não gostaria de ir embora sem refletir com vocês sobre isso. Que tipo de práticas, de condutas, de comportamentos que nós muitas vezes assumimos e experimentamos, que acabam bloqueando a ação do Espírito Santo. E bloqueia por quê? Porque ele não tem poder? Muito pelo contrário, porque ele é um gentleman, porque Deus, ele é educado. Jesus, ele bate a porta e é você que tem que abrir. O Espírito Santo, ele toca, ele sussurra, ele grita se for necessário, mas é você que tem que ouvir. É você que tem que abrir o coração para que ele possa entrar, porque Deus não é como o inimigo arromba a porta. Deus, ele pede a entrada e você tem que autorizar, você tem que permitir. Muito bem, então eu vou contar algumas coisinhas sobre como o Espírito Santo agiu na minha vida, para eu chegar aqui até vocês, até esse momento, né? Eu nasci nessa cidade, lá no sul de Santa Catarina, Criciúma. Alguém conhece Criciúma aqui? Fora o time, né, que é mais ou menos famosinho aí, mas alguns poucos, enfim. Se for olhar no mapa, tá ali, ó. Aqui é o nosso estado, a Débora e eu nascemos em Santa Catarina, tem esse formato aí. Litoral, a Débora nasceu ali naquela ilha, Florianópolis, a capital. Eu nasci 190 quilômetros mais ao sul, Criciúma, já perto ali do Rio Grande do Sul. Muitas vezes passei pela rodovia ali, pela cidade dela, e nem sonhava que ali estava crescendo o amor da minha vida, né? Um dia a gente iria se conhecer, né? Enfim. Aí eu tinha 15 anos, nem parece mais, eu sei, mas esse no meio sou eu. Eu cresci num lar católico. Até os 15 anos a gente ia à missa por costume. A minha mãe sempre foi católica e nós acompanhávamos as missas, né? Meu pai nunca foi religioso, então raramente ia à igreja, exceto no Natal, quando tinha um casamento ou um sepultamento, alguma coisa assim. Em 98 e 88 eu entendo que eu tive uma conversão no catolicismo. Eu fui convidado a participar de uma encenação de Natal e eu era um adolescente muito tímido, aquele tipo nerd, né, que ficava no quarto desenhando, lendo história em quadrinhos e não era muito sociável. Aí eu fiquei preocupado, peraí, mas como é que é esse negócio aí? Eu vou ter que falar alguma coisa? Não, você vai ser um rei mago, né, um sábio do Oriente, você vai entregar um presente para Jesus e cai fora. Assim eu topo, não ia falar nada mesmo, tá, participei. Fui um dos magos, um dos reis, tá? Um dos sábios, melhor dizendo, do Oriente. E eu gostei daquilo. Depois veio o convite para participar de um grupo de jovens da Igreja Católica. Eu aceitei, fui me desenvolvendo. Aí, depois de um tempo, já me tornei o presidente do grupo. Algumas vezes o padre não podia ir à nossa comunidade. Eu preguei algumas vezes lá, quando adolescente, né? Eu tenho certeza que Deus estava me preparando para alguma coisa lá mesmo. Só que o ponto da vida, ainda tem algumas coisas interessantes, né? Aquele que não tinha coragem de falar, agora já estava falando ali, né? Ali eu fiz o papel de João, numa encenação ali, numa procissão da Igreja Católica, e teve um ano que eu tive a honra de fazer o papel de Jesus na Via Sacra. Sabe que na Páscoa os católicos fazem aquelas encenações da Paixão de Cristo, né? No ano anterior eu tinha sido soldado e batido no Jesus, né? E naquele ano eu apanhei com o soldado porque a gente inverteu os papéis e ali fiquei por algum tempo amarrado àquela cruz. Eu me lembro bem que nessa ocasião eu comecei a pensar, assim como a Débora teve aquele momento do diário em que ela passou a pensar no nascimento de Jesus, ali na cruz eu comecei a pensar profundamente na morte de Jesus. E eu estava ali com aquele lençol, era ketchup, não era sangue. Eu pensei, Jesus derramou o seu sangue por mim. Eu estava só amarrado a uma cruz de eucalipto. Jesus foi crucificado por mim. E eu
tive uma experiência assim, eu creio assim, espiritual muito profunda. Nesse momento me senti muito honrado de desempenhar esse papel. Tanto é que eu tomei a decisão de ir para o seminário, queria ser padre. Passei ali alguns dias recebendo orientação de padres, palestras. Eu tinha só 15 anos. E aí um padre, graças a Deus, me deu um conselho muito bom, que foi o seguinte: Michel, se você é muito jovem ainda, volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você ainda tiver essa vocação, nós vamos receber você aqui no seminário. Eu nunca mais voltei. E não fui culpa dela nesse caso, porque ela não conhecia ainda, né? Mas eu percebi que eu tinha talvez vocação no outro sentido. Eu queria, quem sabe, construir família, mas continuei sendo um líder da Igreja Católica. Fazia palestras das freiras, né, em conventos, em encontros diocesanos, participei da pastoral da juventude, pastoral da comunicação, enfim, bastante envolvido ali. Eu me lembro bem que muitas vezes eu caminhava nessa praia, nem se compara com as praias do Nordeste, obviamente, né? Mas é o que a gente tinha, né? A praia do Rincão, ali perto de Criciúma, ela é tem uma orla bem extensa, boa para caminhadas. Eu corria, caminhava ali, e eu me lembro que muitas vezes eu deitava na areia para ver o sol se pôr e as estrelas aparecerem no céu, e eu ficava perguntando para Deus, me perguntando na verdade, de onde veio tudo isso? A minha cabeça estava formatada pela evolução. Eu era um evolucionista nessa época. Todos os livros que eu lia de ciências, eu sempre amei a ciência, eram evolucionistas. Também tinha uma mente marxista, porque eu participava era adepto da teologia da libertação, que é um catolicismo marxista, né? Então pensa, Darwin e Marx eram pessoas que tinham influenciado grandemente por essas ideologias. Eu perguntava, de onde veio tudo isso? Por que eu estou aqui? Para onde vamos? Nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, embora fosse um líder da igreja. E eu tentava encontrar respostas nos livros de ciências, não encontrava. Tentava encontrar na teologia que nos orientava, a teologia da libertação, também não tinha resposta, porque é uma teologia muito preocupada com política, com aqui e agora. Eu não tinha respostas. Eu não sabia qual tinha sido a origem do universo, se eu era ou não um macaco pelado, né, evoluído, ou se as ideias marxistas eram corretas. Não sabia, cheio de dúvidas. Mas eu queria encontrar as respostas, e elas vieram no ensino médio. Eu me matriculei no curso técnico de Química, porque eu queria depois ser um cientista, talvez, cursar Biologia, alguma coisa assim, e passei a estudar Química no ensino médio, curso técnico. E no ensino médio eu conheci um jovem, está ali na foto, aquele mais de cima sou eu. No céu eu voltaria a ter cabelo. E o loiro ali foi um instrumento de Deus para me trazer as respostas. Era um jovem adventista do sétimo dia. Eu nem sabia que existia isso. Adventista do sétimo dia, que é o nome mais estranho, né? Para um primeiro contato assim. E encurtando bem a história, porque ela tem muitos detalhes, o Vanderlei se tornou um amigo, me ofereceu um estudo bíblico. Eu tinha preconceito, não quis aceitar no início. Eu falei assim: então você me entrega essas folhinhas aí, eu levo para casa, eu vou estudar com a minha Bíblia Paulinas, católica. Se estiver de acordo, eu aceito. E estava de acordo. O mesmo estudo bíblico que a Débora fez foi o que eu também fiz, né? Revelações do Apocalipse. Foi o primeiro contato com a Igreja Adventista. Depois eu fiz todos os estudos bíblicos que podia. Eu levei 3 anos para tomar a decisão, não foi tão fácil assim. E a primeira vez que eu encontrei o criacionismo, me apaixonei. Eu pude perceber que era possível harmonizar a boa ciência com a teologia bíblica. As ideias começaram a se ajustar, a minha cosmovisão, a visão de mundo mudou. E eu comecei a sentir paz, estabilidade emocional e intelectual. Foi uma bênção. Eu não vim para a igreja por questões emocionais, foi por estudo, 3 anos de estudo, e foi uma decisão totalmente consciente. E claro, paixão por Jesus. Eu conheci um Jesus de verdade. Antes eu não conhecia Jesus. É estranho, né? Porque não sei se é a experiência de todo católico, mas eu rezava para Maria algumas vezes. Eu aprendi no colégio marista que quando vinha a tentação na nossa cabeça, tinha que rezar 3 Ave Marias. Funcionava, porque eu pensava na minha mãe. Mas não posso pecar porque a mãe está olhando. Funcionava, ajudava.
tinha o pai, tinha a mãe, e Jesus era meio desconhecido. Mas quando eu conheci Jesus de verdade na Bíblia, aquele que veio morrer por mim, né, foi algo maravilhoso realmente. Experiência inesquecível, né? Porém, como eu disse a vocês, eu relutei bastante, porque eu era o líder da igreja. E eu tinha receio de que pensassem que eu era uma cabeça fraca, que sofreu lavagem cerebral, que se deixou levar pelos crentes. Eu tinha preconceito com os crentes. Para mim, sabe o que era um crente? Um indivíduo que se meteu com drogas, afundou na vida e aí encontrou na religião uma tábua de salvação. Olha a arrogância, né, do meu pensamento. E para mim a igreja católica era a primeira, né, fundada sobre o primado de Pedro. Todas essas ideias aí, né? Então, arrogância. E agora eu estava vendo que, na verdade, o arrogante era eu e que a Bíblia Sagrada era a verdade, é a verdade. Amém. Eu tive que cair no cavalo para perceber isso, né? Cada estudo que eu fazia em casa, eu percebia que eu queria convencer o Vanderlei de que ele estava errado, e eu percebia que eu estava errado. Chegou um momento que eu já aceitava que ele fosse lá em casa estudar comigo a Bíblia. Foi realmente assim, uma pessoa muito dedicada. Muitas vezes ficávamos até madrugada estudando a palavra de Deus juntos. Eu gostava dos estudos, eu gostava dos apelos. Ele mexia comigo. Onde é que você vai aceitar Jesus de verdade? Onde é que você vai praticar o que você está aprendendo? E o Vanderlei, bom alemão, direto assim, né? Tinha que ser um cara assim mesmo, que eu era teimoso. Deus permitiu que acontecessem algumas coisas um pouco dramáticas para que eu, de fato, finalmente tomasse a decisão. Primeira delas, o Vanderlei, antes de eu ser batizado, estava começando ainda o processo, estudando com ele ainda, ele me convidou para ser uma dupla missionária com ele. Olha só, discipulado, né? E eu fui. Nós escolhemos um bairro lá na montanha assim, e íamos a pé. Criciúma tem os extremos, inverno faz 1 grau, 0 grau, e verão faz 40 graus. E era verão. A gente chegava todo suado, cansado, mas era gostoso. Nós combinamos fazer uma pesquisa bíblica para conseguir interessados em estudar a Bíblia com a gente. O Vanderlei me treinou como é que eu tinha que fazer, bater a porta, dar um passinho para trás, fazer as perguntas certas e tudo mais, né? E a gente fez em várias casas esse processo, ninguém aceitava. Fim do dia, ninguém tinha aceitado o nosso convite para estudar a Bíblia. Eu me lembro que nós sentamos uma pedra assim à beira do caminho, e eu olhei para ele e falei: Vanderlei, o que aconteceu? Fizemos tudo certinho. Nós batemos a porta das pessoas, demos um passo para trás, apertamos a mão firmemente, né? Oferecemos sinceramente estudos bíblicos, e ninguém aceitou. O que aconteceu? Ele me devolveu a pergunta: você não sabe o que aconteceu? Não, estou perguntando. Como é que você quer pregar o Evangelho se você ainda não vive o Evangelho? Eu ainda bebia, socialmente eu bebia, não guardava o sábado, era infiel em alguns pontos, né? E queria ensinar para os outros. Eu engoli seco e pensei: não tem razão, eu sou hipócrita, Aconteceu outra coisa. Primeiro carro zero que meu pai comprou na vida, um Uno 1990. Eu não tinha carta de motorista ainda, mas de vez em quando meu pai deixava eu lavar o carro e dar uma voltinha no quarteirão que virava a cidade inteira às vezes. E assim eu fui aprendendo a dirigir, né? Fora da lei, né? Mas enfim. Chegou um momento da formatura do curso de Química do ensino médio, e o pessoal marcou uma festa de encerramento do curso para sexta-feira à noite. Eu já sabia que estava errado ir lá nesse dia, mas eu fui. E eu pedi o carro para minha mãe, o pai não estava em casa. Mãe, deixa eu levar o carro. Seu pai não está em casa, tem que pedir para ele. Não, mas ele sempre deixa, você que sabe. Peguei o carro e fui. Tinha que cruzar a cidade para ir lá para o local da festa. Chego lá, alguém tinha esquecido a caixa de som. Eu falei: pode chegar um buscar. Estou de carro. Eu estava fazendo uma curva e de repente eu vejo 4 faróis alinhados assim na minha direção lá para a cidade. 4 faróis. Eu pensei: agora vai dar ruim, né? Mas eu era bom no videogame. Eu pensei: tem um muro aqui, um gramado e a estrada. Eu vou desviar para o gramado, cuidado com o muro. Tem uma árvore na frente, eu vou até perto e volto para a estrada. Eu sou bom no videogame. Mas ali não era videogame. Eu entrei no gramado, escorregou, bati na árvore. Acabou a festa para mim, obviamente.
Eu me lembro que eu só saí do carro, a cabeça encostei na mão e pensei assim: o que eu estou fazendo aqui? Hoje é o dia do Senhor. Voltei para casa, deu para dirigir, mas estava todo arrebentado à frente do carro. Depois eu tive que pagar a franquia e foi um problema. Mas Deus permitiu. Deus permitiu. E a terceira coisa foi uma escolha tremendamente infeliz. Teve algumas coisas difíceis para eu abandonar quando eu me tornei adventista. Uma delas foi o cinema. Gostava muito de cinema. A programação comum lá, nossa, era ir à missa e depois para o cinema, né? Não era muito chegar em balada, essas coisas, danceteria, mas cinema eu gostava. Eu pensei, não convém mais, eu acho que eu ir aos cinemas, eu vou me despedir, vou assistir o último filme. Olha o filme que eu escolhi. Que ideia! Ghost, um filme espírita. Mas eu já sabia que os mortos estão dormindo, que a alma não é uma entidade separada. Eu tinha estudado a Bíblia, conhecia muito bem esse assunto. Mesmo assim, eu saí do filme emocionado. Esse é o poder da mídia, né? Ela suplanta a sua razão e emociona, mexe com as suas emoções. O detalhe é que a gente era um grupo de jovens muito unido. Eu estava ainda acompanhando o grupo de jovens e acompanhando o Vanderlei nas atividades dele, e estava assim, né? Pé lá e pé cá. E o nosso grupo era muito unido. Éramos 2 líderes e várias moças. E os pais delas só deixavam que elas saíssem à noite se nós fôssemos, porque a gente levava cada uma delas em casa e cuidava delas. E uma amiga iria pela direção oposta dos demais. Eu falei, eu levo você em casa. No caminho para a casa dela, aí já era inverno, muito frio. Devia ser umas 11 da noite. No caminho ela começou a me contar que o pai dela estava tendo uns comportamentos estranhos. Falava com a voz da avó que tinha morrido. E contava coisas que só ela e a avó sabiam. Entre aspas, né? E eu pensei, e agora? Eu sei o que está acontecendo. O que é pior? Dizer que é a avó ou o diabo? Mas eu tinha que falar a verdade. E comecei a dar um estudo bíblico para ela enquanto caminhávamos. Eu tinha 17 para 18 anos, tinha uma saúde muito boa, nunca tive nenhum problema de saúde grave. E naquele momento eu senti uma coisa muito estranha. Como se uma mão pesada apertasse meu peito e eu perdi o fôlego. Eu fui calado, literalmente, não consegui falar mais nada. Eu suava frio embaixo de um blazer de lã. E ela percebeu que eu não estava bem. Quando chegamos em frente à casa dela, me convidou para entrar, para eu tomar um copo d'água, alguma coisa. Eu falei, não, obrigado. Parece que alguma coisa ia me destruir lá dentro daquela casa. Eu senti um medo impalpável, uma coisa estranha. Voltei para casa, desesperado, com medo de tudo. Quando cheguei em casa, me amaldiçoei porque eu tinha escolhido morar no porão, sozinho. Coisa de adolescente, né? Tive que descer a escada, era um sobrado. Fui para o meu quarto, acendi a luz rapidamente e caí de joelho aos prantos. Falei, Senhor, eu entendi o que aconteceu. Eu vi a força do inimigo e percebi que eu era uma palha, impotente. E eu sei que eu só não fui destruído porque tu me protegeste, mesmo assim, a despeito de mim. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a ser fiel. Irmãos, o grande conflito é real, tá? Não é brincadeira. Depois, durante o nosso ministério, a gente tem visto tantas coisas, né? O inimigo se manifestar em estudos bíblicos e ver na vida de uma pessoa o conflito acontecendo ali de forma muito palpável. A gente esquece, muitas vezes, de que nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra os principados e potestades. É contra anjos caídos. Nós não somos nada diante deles, mas com Deus nós somos mais que vencedor. Imbatíveis. Amém. Naquele momento eu estava frágil, mas Deus me amava e Deus me protegeu. Foi uma luta contra o inimigo, literalmente. Deus deixou isso acontecer. Eu precisava passar por isso. E o último momento, assim, aquele ponto crucial. Eu ainda ia à missa para contentar a minha mãe, porque a minha mãe queria que eu fosse padre. Agora está virando crente, ela me infernizava a vida o tempo todo. Me acordava para ir para a escola chorando, você está acabando com a minha vida. Você vai ser crente, como é que pode isso? Mãe, mas você não está estudando a Bíblia. E eu ia à missa para não criar problema. Eu pegava lá o folheto, o domingo, que é o folheto litúrgico, chegava
chegava em casa, ó, fui à missa, tá aqui. Mas depois eu ia ao culto. Eu ia à missa, terminava e ia para o culto da Adventista. As 3 últimas missas que eu assisti foram, parece que, encomendadas. Eu não lembro a ordem, mas eu sei que uma delas o padre falou sobre os mortos, o purgatório e não sei o que. Depois, na outra missa, a Assunção de Nossa Senhora, intercessora e tal. Última missa, eu assisti. O padre falou sobre o domingo. O dia do Senhor é domingo e tal. Aí eu levantei e saí. Minha mãe viu. Sentei lá fora, numa escadaria. Olhei para o céu, as minhas companheiras de divagações, as estrelas, e eu pedi para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Tu queres que eu seja um adventista do 7º dia? Eu te faço só um pedido. Eu estou olhando para uma estrela aqui agora. Por favor, faça com que ela brilhe mais forte, que ela pisque para mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Às vezes Deus fala pelo silêncio. Eu baixei a cabeça envergonhado e pensei: para que eu estou pedindo sinal? Eu estou há 3 anos estudando a Bíblia de capa a capa, como nunca tinha feito. Já tive tantas evidências de que esse é o caminho, de que há um povo que a Débora quis encontrar e que eu também encontrei, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Por que eu quero mais sinal? Ali eu tomei a decisão. Entreguei a Jesus, custasse o que custasse. Amém. Para contar a história, depois eu disse para minha mãe: mãe, quer saber por que eu estou mudando? Ela disse: só se você me mostrar. Tá bom. Estudei a Bíblia com a minha mãe. 1 ano depois do batismo, ela foi batizada também. Amém. Junto com a minha irmã mais nova, e alguns anos depois a minha irmã mais velha também. Amém. E só meu pai, infelizmente, faleceu. Cremos que teve encontro com Deus, mas não faleceu como adventista. Deus foi operando, foi trabalhando. Eu tive que abandonar algumas coisas. Algumas não foram tão fáceis, outras não foram tão complicadas. Eu não bebia assim tanto, mas quando os amigos, saímos com amigos e tal, de vez em quando a gente bebia, eu entendi que o álcool ele é destrutivo. Larguei. Café não foi tão complicado, mas também era uma droga. Minha mãe sofreu mais, ela era viciada em café. Foi uma bênção abandonar isso. Entendi que fazia mal, larguei. Carne, não sou gaúcho, mas está perto, né? Perto da fronteira, da divisa. Então, foi uma decisão também durante a faculdade. Se eu fosse contar para vocês como é que foi, interessante, porque foi uma fase bem complicada. Não tinha minha mãe por perto, não sabia cozinhar, e o restaurante universitário servia arroz, feijão com toucinho, tive que parar de comer feijão, bife e salada. Quando eu decidi deixar de comer carne, eu comia só arroz puro com salada. Eu era um palito. Mas Deus abençoou de tal forma que, se eu fosse contar para vocês, eu vou contar então, né? Que eu comecei a contar. Um restaurante vegetariano abriu lá perto da nossa casa. Éramos 3 jovens adventistas na pensão que eu morava, vegetarianos. Eu fui influenciado por eles, na verdade. Iam todo dia para mim se eles vão viver. Como é que você vai mudar, né? Chegou um momento que eu pensei: tá bom, mudamos, o negócio é sério, né? Tomei a decisão. E aí, quando eu pensei que eu não ia ter mais o que comer, né? Aí abri ali um restaurante vegetariano na nossa rua. Só que era bem mais caro que o RU, né? Universitário. Porém, cada dia um de nós ia ao restaurante com uma tupperware desse tamanho. A gente enchia até a tampa, né? Aquela tupperware, trazia para casa e dividia os 3. E ficava quase o mesmo preço do restaurante universitário. Comida boa, vegetariana. Quando você quer, Deus abre o caminho. Verdade. Tá? Eu sei que tem lutas e lutas e lutas diferentes. Mas eu estava na faculdade, sem dinheiro, sem a mamãe por perto. E Deus foi preparando o caminho para que tudo fosse possível. Amém. Depende de você também, né? Confiar em Deus, o Deus que pede e que abre as possibilidades de a coisa acontecer. Eu também era viciado em histórias, livros de ficção científica e histórias em quadrinhos de super-heróis. Eu cheguei a ter 2.000 gibis de super-heróis, Marvel, DC Comics. Me desfazer disso aí não foi fácil. Minha mãe ficou alegre, porque o meu guarda-roupa, metade era para gibi. E o que sobrava para roupa.
Não foi fácil me desfazer disso aí, mas depois foi uma libertação. Cada coisa que você vai abandonando, você fica um fardo a menos, né? Hoje eu leio clássicos, eu leio histórias que edificam, né? E não coisa frívola, digamos assim. Bem, aí eu poderia citar aqui Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões de pensamento deste mundo, né? Ou Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, que seja isso que ocupe o seu pensamento, né? Deus foi mudando chaves aqui na minha mente, né? Caminhos neurais, até que no dia 28 de dezembro de 1991, finalmente chegou um dia e eu selei a minha vida pelo santo batismo. Amém. Na Igreja Central de Criciúma. Foi um dia maravilhoso, inesquecível. Se alguém que não passou por isso ainda, eu recomendo, hein? É maravilhoso. 3 anos depois, eu fui conhecer a Débora num culto de quarta-feira na Igreja Central de Florianópolis. Não percam os cultos de quarta-feira. A sua cara metade pode estar lá. Eu já estava morando em Florianópolis, porque eu fui fazer faculdade lá na Federal, e lá eu conheci a Débora. Ela estava visitando a igreja naquele dia, e eu quase não fui ao culto aquele dia, porque eu tinha um trabalho para entregar na faculdade no dia seguinte. E aí meus amigos da pensão disseram: nada disso, você vai à igreja, depois você vira à noite. Eu pensei, você tem razão, primeiro o reino de Deus. Olha que bom que eu não deixei de ir, né? Quase que eu não fui. Se você quer conhecer uma varoa, conheça na igreja, hein? A palavra revelada, fica a dica. Já deu uma olhada aí? No retiro da igreja, no culto. Esse é o lugar para você buscar um futuro cônjuge, esposa ou esposo. E como ela disse, eu estava orando a Deus, pedindo que Ele me desse uma namorada que fosse cristã, não fosse só adventista, mas adventista e missionária, porque eu queria uma dupla missionária com ela, e que fosse bonita. Deus não me ouviu? Sim. É o Criador do universo, Ele pode tudo. E o interessante é assim, a Débora estava voltando para a igreja, e ela estava se tornando a resposta para a minha oração. Deus sabia quem ela seria, como ela me apoiaria nesse ministério, e como a gente formaria realmente uma família abençoada. Amém. Deus ouve essa oração. Ele vai te falar, que tem que orar 4 vezes mais se você estiver interessado em formar um lar. E eu orei muito por isso, e Deus me atendeu. Os amigos estavam namorando, e eu ali ficando para trás, o que está acontecendo? De repente não dá certo, veio a pessoa que Deus me deu de presente. Isso foi o que o Espírito Santo fez na minha vida, meus queridos. Então a gente fala aqui não de que a gente leu apenas, é do que a gente viveu. Vale a pena você andar com Deus, vale a pena você colocar a sua vida em conformidade com as orientações de Deus. Eu posso afirmar isso, a Débora pode afirmar isso, outros mais aqui podem afirmar isso. Andar sem Deus é por sua conta e risco. Andar com Deus é paz, é esperança, é estabilidade, é tanta coisa boa. E eu repito o que ela disse citando Pedro: para onde eu iria se eu não estivesse aqui? Só Deus tem as palavras da vida eterna. Amém. Para onde iremos? A algum lugar melhor que esse? Há algum lugar melhor do que aos pés de Jesus? Não há. Não há. Agora, existem condições para que a gente receba o batismo do Espírito Santo. Sim. Para que a gente possa ser habilitado para terminar a obra que os pioneiros começaram. Para que a gente possa sacudir esse mundo e falar do amor de Deus até para aqueles países que não conhecem Jesus. Condições para o batismo do Espírito Santo, vamos ver? Primeiro, arrependimento, óbvio. Atos 2:37, Romanos 2:4, textos, outros mais falam sobre isso. Você precisa se arrepender. Talvez durante esse evento você tenha percebido que há coisas na sua vida que precisam ser mudadas, abandonadas, outras, né? Se arrependa disso, peça perdão para Deus. Ele vai aceitar isso, Ele vai te perdoar e vai te capacitar a mudar. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, confiança total
Não adianta eu pedir perdão para um Deus em quem eu não acredito muito. Talvez, Jesus morreu na cruz, mas será que Ele pode me perdoar? Será que eu sou digno do perdão dEle? Não pense nisso, isso é satânico. Ele é capaz de perdoar todo o pecado. Amém. Não importa o que você tenha feito antes de vir para cá para esse evento, não importa o que você fez ontem, o que importa é daqui para frente. Eu sei que parece um clichêzão, mas tem muitos clichês que são verdade pura, né? O que importa é daqui para frente. Pedir perdão, você entendeu? Creia no perdão, aceite. Olha que texto: sentimento não é fé, ambos são coisas distintas. Fé pura é crer que recebemos a bênção mesmo antes que a vejamos. Faça a sua oração, peça já crendo que Deus vai atender. E se você pedir perdão, para de se condenar, para de ouvir a voz do inimigo. Jesus perdoou. Jesus lançou lá no fundo do mar os pecados. Creia. Não porque você sentiu. Sentir é bom. Claro que é bom. Não é gostoso quando ele está aqui louvando a Deus? Mateus está aqui na frente cantando com a gente. Aquece o coração. É bom, faz parte. Mas tem momentos que você talvez não sinta. De repente você acordou com a neuroquímica alterada, cerebral. A despeito do que você sente ou não, você crê, você confia. Amém. Você sabe. Isso é fé. Que Deus está ali, que Deus realmente perdoa. 3. Obediência. Não adianta você crer, entender, saber, pedir perdão e não obedecer à voz de Deus. Justificação, santificação. Justificação é a carta de Deus para você, está salvo. Santificação é o preparo para o céu. Agora você é um cidadão do céu, então você vive mais para o céu do que para cá. Você está se encaminhando para lá. Abandone as coisas daqui. Obediência. Alinhar a vida com a vontade de Deus. 4º ponto: anseio de compartilhar o que você recebeu. Lucas 11, 5-13. E esse texto de Ellen White tão bonito: o Espírito Santo virá a todos os que suplicam pelo pão da vida, com o intento de reparti-lo com os semelhantes. E aqui eu quero enfatizar algo que nunca vai ser excessivamente enfatizado. Seja um missionário. Leia estudos bíblicos. A nossa agenda é bem apertada, mas a gente faz questão de sempre estar envolvido em estudo bíblico, ou uma classe bíblica, ou com uma família, ou com algum jovem, alguém da nossa rua, não importa. E eu faço aqui um desafio a vocês: tem que ter coragem para fazer essa oração. A oração é: Senhor, coloca alguém em meu caminho para quem eu possa falar de Ti, do Teu amor, da Tua palavra. Espere para ver, esteja atento. Ele vai ouvir essa oração, vai atender a sua oração. Não tem como Deus dizer não, espera um pouco, não é o momento. Não, tem muita gente precisando ouvir. Ele vai colocar alguém no seu caminho, no ponto de ônibus. Tem um livro missionário na sua bolsa. Ele vai colocar alguém no seu caminho lá no trabalho, na escola, na sua rua. Os milagres acontecem. E quando a gente está envolvido na missão, dando estudos bíblicos, que eu acho que é a melhor forma de você trazer pessoas para Jesus, porque elas vêm com um bom conhecimento da palavra, ela se torna sua amiga, você se envolve com a vida dela. É a melhor forma de doação que se possa ter na igreja, é ministrar estudos bíblicos. Você vai ser tremendamente abençoado. Como eu aprendi dando estudos bíblicos? Convivendo ali com espíritas, com pentecostais, com testemunhos de Jeová. Você vai tendo que entender as coisas. E você tem que ter humildade para dizer, nos momentos: olha, eu não sei a resposta para essa sua pergunta, mas eu vou pesquisar. Você vai, pesquisa, aprende e leva a resposta. Isso é maravilhoso. Haveria muito menos apostasia na igreja se as pessoas, os membros da igreja, fossem realmente missionários. Parassem de olhar para si mesmos só e olhassem para o outro, né? Para aqueles que estão precisando de uma palavra de salvação. Irmãos, por favor, em nome de Jesus, sejam missionários. Peça para Deus oportunidades e se envolva. Peça: Senhor, coloque em mim esse senso de missão, a ponto de olhar para alguém e não olhar para um ser humano apenas, mas para um candidato ao céu. E talvez ele nunca mais vai encontrar. Claro que Deus vai salvá-lo de outra forma, obviamente, né? Eu penso assim, mas pensa assim: quando vai ser a outra oportunidade dessa pessoa ter um adventista no caminho dela? Então você está aí agora.
faça a diferença. Então, anseio de partilhar. Se você tem esse anseio, você recebe o Espírito Santo. Deus não vai abastecer um carro que fica na garagem, mas Deus vai encher o tanque de um carro que está em movimento. É verdade. E está sendo usado. Então, se você está em missão, você vai receber o batismo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. A chuva santa vai cair sobre você. Para você completar a missão. Quinto, intercessão persistente. Devemos importunar Deus, entre aspas. Como a viúva inoportuna, né? Ou amigo inoportuno. Com as nossas súplicas, até percebermos quão importante isso é para a nossa vida. Nosso coração necessita de persuasão pela insistência. Persista, não desanime. Deus mandou orar? Ore. Converse com Ele sempre. Outro hábito que eu desenvolvi na igreja. Quando você acorda pensando em uma pessoa, do nada, lembrei do meu tio. Não foi do nada. Ore por ele. Eu também acho isso. Meu sogro passou por uma experiência assim, bem interessante, dramática, né? Ele foi acordado por Deus uma noite e sentiu o desejo de orar pelo filho, pelo irmão da Débora. São 2 filhos. Naquele momento em que o meu sogro orava pelo meu cunhado, ele estava passando por um acidente grave na rodovia. O carro capotou e ele saiu ileso. Amém. Foi protegido. Glória a Deus. Lembrou de alguém? Ore por essa pessoa. Seja um intercessor. A oração intercessória é uma coisa misteriosa, mas é maravilhosa. É como se nós estivéssemos autorizando Deus. Olha que coisa, hein? Agir. Autorizando Deus a agir na vida de uma pessoa que não está preocupada tanto assim com Deus. O diabo podia dizer para Deus: como assim? Tu vais agir na vida dessa pessoa? Sim, porque o meu filho pediu. O meu filho está pedindo, eu vou agir. Eu sei, é difícil entender isso, mas a Bíblia manda orar sem cessar. Orem uns pelos outros, orem intercessoriamente, então vamos orar. Há um poder aí. Sexto, você aprendeu isso aqui o tempo todo. Honrar o templo do corpo. Aqui, né? Somos templo do Espírito Santo. Honre esse templo. Cuide dele. Zele por ele. Coloque em prática todos os conselhos que você ouviu aqui sobre saúde, sobre modéstia, sobre comportamento. Seja uma vitrine de Jesus. E procure ter o máximo possível a saúde em dia, para ter clareza mental, discernimento e contato com Deus mais efetivo. É isso, meus irmãos. Não tem segredo, na verdade, né? É colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Mateus 12, 31. Abra a sua Bíblia lá comigo. Mateus 12, 31. E leiamos aqui juntos. Mateus 12, 31. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Meu Deus, que pecado é esse? É sério isso aqui? Deus perdoa tudo, mas aqui é dito que esse pecado não perdoa. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabe o que pode ser? É você vir para cá e voltar do mesmo jeito. Você ouviu a voz de Deus, tenho certeza disso. Você ouviu o Espírito Santo falando no seu coração em alguns momentos, em muitos momentos, e você dizer assim: não quero saber disso, eu vou voltar para a minha vida como era e está tudo certo. Pecado contra o Espírito Santo é ignorar os apelos dele. Qualquer pecado pode ser um pecado contra o Espírito Santo, uma vez que você não se arrependa dele. Não é que Deus não perdoa, é que você não pede perdão. Não pode haver um arrependimento, um perdão forçado. Portanto, qualquer pecado, qualquer vício, qualquer prática da qual você não se arrependa, pode ser um pecado imperdoável, porque você não quis o perdão. Verdade. O perdão está acessível. Deus está aí com você. Você precisa se arrepender. Então, é perigoso a gente dessensibilizar os nossos ouvidos da fé espirituais. É mais ou menos quando você coloca lá o despertador de manhã para acordar, e aí toca, você vai lá e desliga. Daqui a pouco ele volta a tocar, você desliga. E chega um momento que você não vai mais ouvir aquele barulho e você dorme com ele tocando. É a dessensibilização. É você se acostumar.
no caso aqui não é com despertador, é com pecado. A voz do Espírito Santo está ali falando, mas o seu ouvido já não está mais captando, e você está dessensibilizado. Então cuidemos com nossas prioridades, com as distrações do inimigo, com o orgulho e a autossuficiência, com o espírito de crítica e com diversões intensas, inconvenientes e anticristãs. Deixa eu mencionar algumas coisas para vocês. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 281. Muitos têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas, em detrimento da vida espiritual. Olha só a ênfase que ela dá aqui, então, coisa séria. Mais que qualquer outra coisa, prestou atenção? Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo, e o Senhor é ofendido. Eu quero falar agora nos minutos que me restam, nem restam mais. Eu estou caminhando para o fim aqui. Eu quero falar agora de um outro tipo de alimento. Falamos bastante aqui sobre comida, né? Sobre a alimentação, isso é importante, mas eu quero falar sobre um outro tipo de alimento, um alimento mental. E segundo Ellen White, mais que qualquer outra coisa, está contribuindo para anular a operação do Espírito Santo. Que divertimentos seriam esses? É pecado ter momentos de lazer? Claro que não. O próprio Jesus falou para os discípulos em certo momento: vamos lá, a parte para descansar, né? Não é pecado, é importante isso, mas tem alguma coisa que não é boa. Então, que divertimentos seriam esses? Olha que interessante. Durante a pandemia, eu convidei 3 amigos pastores, que hoje somos praticamente como irmãos. Pastor Sérgio Monteiro, que está na Nova Zelândia agora. Pastor Eleazar Domini, que já pregou aqui no Palavra Revelada, está nos Estados Unidos. Pastor Adriano Cecílio, que é pastor distrital no interior de São Paulo, no oeste. E eu continuo no CPB. Motivo pelo qual fica difícil fazer as lives agora, porque cada um tem um fuso horário. Durante a pandemia, para a honra e glória de Deus, nós tivemos lives com 5, 6, 7 mil pessoas assistindo na hora, ao vivo. Eu assisti todas. Amém. Eu assisti Amém. todas. Fizemos uma série chamada Apocalipse Decifrado. Eu não ia falar, mas eu vou falar. A Débora falou de um canal aí, fanático assim, né, que fala de roupa, que não sei o quê. Ele faz de conta que é adventista, tá? Mas eu sei que não é. A gente sabe que não é. São gente da reforma, movimento da reforma. Mas ele aparece assim, é uma voz de inteligência artificial, que ele não mostra a cara, imagens de inteligência artificial. Olha o que essa irmã viu na igreja. A igreja está perdida. As irmãs estão usando roupas, aquela coisa que ela falou, né? Sem mangas, não sei o quê. Parece alguém da igreja adventista querendo chamar a atenção para os pecados da igreja. Não é. Não caia nessa. É o decifrando o adventismo. Ele se apropriou de uma palavra que nós usamos em nossas lives, tá? Tem uns vídeos que enaltecem a reforma, estranho, né? Critica a igreja adventista e fala bem da reforma. Então, temos que ser mais prudentes como as serpentes hoje em dia, na internet. Tem inimigos mortais da igreja que atacam a igreja e fica fácil de descobrir, né? Estão criticando abertamente. E tem uns que se fazem passar e não são adventistas. E quer saber? O que é pior? Usar uma camisa de manga curta ou mentir? Esse canal está mentindo. Faz-se passar por uma coisa que não é. E o diabo é o pai da mentira. Então não pode vir coisa boa dali. Eu nem sei porque eu falei isso. Deus mandou. Então nós fizemos essas lives. Apocalipse Decifrado foi uma bênção. Porém, durante a pandemia também, o acesso à pornografia disparou na internet. Você viu o grande conflito? Muita gente buscando Deus, com medo do futuro, perdendo familiares. Meu pai morreu na pandemia, enquanto outros estavam se entregando ao pecado. Olha o grande conflito aí, claramente acontecendo nesse momento. Eu me lembro de ter acompanhado uma conversa entre jovens adventistas na época que essa série diabólica passava no canal, não sei, acho que é um canal fechado, mas foi uma onda assim forte, né?
uma série pornográfica passando assim abertamente. Olha só o que diz essa notícia: mais erótica, Game of Thrones. Tem uma cena de sexo a cada 30 minutos. A mídia secular falando isso. Outra notícia: violência em série. Um dos seriados de maior audiência na história da televisão, Game of Thrones, abusa de cenas de truculência, exibe estupro entre irmãos e causa polêmica. Polêmica no mundo, hein? E eu vi jovens adventistas, isso me doeu no coração, conversando sobre a série, dizendo assim: eu não aguento esperar pelo próximo episódio. Quando é que vai vir a próxima temporada? Me diga, alguém que consome esse tipo de coisa pode receber o batismo do Espírito Santo? Não. Um coração tão dividido, tão poluído. Então, existe carne de porco, mas também existe mídia do porco, ou do cão, né? Do cão. E tem pessoas que estão perdendo o discernimento. Sabe, irmãos? Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Deixa eu voltar então, para falar uma coisa para vocês. Nossa, só coisa ruim. É melhor, por favor, não vá recortar isso do vídeo depois, porque eu vou pegar você. Porque tem gente que faz isso, né? Pega uma fala isolada no contexto e depois se joga contra a gente. Tá com marca d'água. Isso aqui. É melhor, seria melhor você tomar uma Coca-Cola e comer qualquer porcaria por aí do que assistir um negócio desse. Verdade. Porque a Coca-Cola, você se arrepende, depois você para de tomar, o corpo vai expurgando aqui. Isso Né? A irmã parou de comer queijo e está bem melhor hoje em dia. Né? Aquele queijo foi eliminado do seu corpo. Agora, quando você põe para dentro da sua mente uma coisa suja, vai ficar lá. Luta. Outra coisa que eu tive dificuldade para abandonar, eu era muito fã de rock progressivo, anos 80. Tem uma banda da qual eu era muito fã. Eles cantavam uma música que durava uns 8 minutos. Eu sei. Tá entendendo, né? Vocês estão ouvia. Estão ligados? Faroeste. Se eu quiser, eu trago toda essa música, essa letra na minha memória agora. Tá lá. Bota tudo. Quantos filmes, bobagens que eu assisti, que eu li, tá tudo lá. Eu lamento isso. Você que é jovem, ou nasceu na igreja, olha que privilégio você tem. Atualmente está sem essas coisas ainda, eu espero. Você vai ter muito menos problemas. Eu sei que um dia Deus vai chegar, quando Jesus voltar, Ele vai limpar o HD, vai nos dar um cérebro novinho, puro. Mas enquanto isso, a gente carrega esse lixo, infelizmente. E tem que estar em comunhão com Jesus para ficar na lixeira. Porque se você descuida, o diabo vai lá e tira da lixeira e atrapalha você. Para que se colocar deliberadamente em contato com essas coisas? Eu sei que muita gente luta com isso. Eu recebo muitas mensagens de jovens que lutam com pornografia, com conteúdos complicados. São pessoas sinceras, pessoas que estão lutando, querendo ser puros. E o diabo vai lá e derruba. E sabe o que o diabo faz? Ele derruba com vício e depois diz assim para o jovem: você não é digno de igreja. Você não pode ler a Bíblia, você é um poluído, você é um impuro. É nessa hora que você precisa ir à igreja. É nessa hora que você precisa ler a Bíblia e clamar a Deus por perdão e restauração. Não caia na conversa do inimigo. Ninguém é inalcançável pelo Espírito Santo. Tá bom? Amém. Bem, aí, mas eu só assisto uma comédiazinha romântica de vez em quando. Está tudo poluído, está tudo contaminado. Olha só, coisas que passam batido às vezes, né? Se apaixonar, casar, ter um filho. Inverte. É isso que o diabo quer. Tem um filho primeiro, depois se der, casa, se não der, não casa. É assim que está o mundo e as ideias vão sendo transmitidas por filmes aparentemente inocentes. Alimento impuro. Cuidado. Mas é só no campo das ideias. Não, ideias têm consequências. Olha essa notícia aqui, eu sempre cito, né? Estudo do Banco Internacional de Desenvolvimento relaciona a novela a divórcios no Brasil. Os pesquisadores perceberam que à medida que o sinal da Globo avançava para o interior do Brasil, os divórcios vão aumentando. Não influencia? Vai dizer que não influencia. Muda as mentalidades, muda as ideias e as pessoas vão se comportando de forma diferente. Publicamos um tempo atrás um artigo
de capa sobre problemas com aplicativos, com dispositivos eletrônicos, celular, hoje é uma grande preocupação. E uma das entrevistadas foi a doutora Rosana Alves, vocês conhecem muito bem. Ela disse o seguinte, estudos de imagem e atividades cerebrais indicam que conteúdos muito visualizados afetam negativamente as regiões de controle cognitivo, o que nos faz decidir não acessar um conteúdo de risco, por exemplo. Você vai perdendo essas travas mentais, diminuindo a capacidade de rejeitar conteúdos prejudiciais. Essa perda de controle cognitivo reflete a imaturidade do córtex pré-frontal na adolescência, a fase mais complicada. O cérebro se torna, o córtex pré-frontal, ele amadurece lá pelos 20, 25 anos. Por isso que os adolescentes precisam tanto de mentoreamento, de pais próximos, de uma liderança acessível na igreja, porque eles não sabem lidar com certas coisas. O cérebro é imaturo ainda. E é nessa fase que eles estão tendo contato com o TikTok, com um monte de conteúdo podre na internet, que vai sendo assimilado sem travas mentais. É importante que os responsáveis chequem o conteúdo que os adolescentes estão acessando, pois nessa fase da vida, o simples fato de um conteúdo ter sido muito visualizado é o suficiente para diminuir a capacidade de rejeitar conteúdos sabidamente impróprios. Isso é muito sério. Eu coloquei aqui no meu celular um aplicativo. Olha que moça bonita. Não é esse aplicativo. Esse é o aplicativo do amor, né? Eu coloquei um aplicativo chamado Our Pact. Meu filho sabe bem inglês. E eu coloquei no celular dele. Aí ele entendeu. Ah, pai, é o nosso pacto, né? Sim. Aqui eu controlo lá o celular dele. Eu posso desabilitar, habilitar, permitir ou não permitir. Nós temos essa obrigação. Ah, eu não entendo disso, vai fazer um curso. Desculpa. Não tinha isso no tempo das minhas filhas, infelizmente. Mas agora tem no tempo do meu filho. E eu falei, filho, é o nosso pacto. Você quer ter um celular? A gente resistiu até agora. Ele completou 14 anos, a gente não tinha mais o que fazer, porque todo mundo tinha. Eu cheguei bem e falei assim, filho, ano passado, 2 anos, pai, todo mundo já tem celular, faz uma pesquisa na sala de aula. Eu orando a Deus, Senhor, que mais gente não tenha também. Aí chegou em casa, pai, 3 não tem, você é um deles. Esses 3 pais estão preocupados com os filhos. Passou um ano, pai, todo mundo tem? Aí, faz a pesquisa, pai, todo mundo tem. Aí tem grupo de observadores, quando vai viajar para o colégio, tem que ter o celular, enfim, né? Mas aí eu pus esse aplicativo lá e falei, você vai ter, mas com essas condições. Você é pai, você é mãe, e a sua casa é uma monarquia, tá? Não é uma democracia. É uma monarquia. Rei e rainha. Cuide deles. É uma fase muito vulnerável. Janela de Overton, uma lá mais tarde falar sobre isso, como o diabo vai dessensibilizando a nossa mente por meio da mídia, coisas que você não aceitava, você passa a aceitar, daqui a pouco você está quase defendendo. É um processo perigoso isso aí, tá? Pesquisa sobre isso, Janela de Overton. Sabe quem é esse cara aí? Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. É um demônio, né? Foi um demônio humano, mas disse uma coisa muito certa, entre outras. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Se você só tem contato com a Bíblia uma vez, sei lá, de quando em quando, vai à igreja uma vez por semana, mas tem contato a semana inteira com a mídia, com conteúdos impróprios, com essas ideias que tomaram conta do mundo, pergunto, quem vai vencer na sua mente? Ele sabia o que está falando, ele convenceu uma nação inteira de uma coisa horrível, como o neoliberalismo. Hoje em dia é complicado falar a palavra. Era bom. Ele convenceu as pessoas disso com o marketing, com a propaganda. O diabo é especialista em propaganda. Não caia nessa. E com isso eu encerro. Uma frase de Carl Jung e uma de Ellen White. Nascemos originais e morremos cópias. Não é verdade? Você nasce com HD zerinho. Vai passando o tempo, você vai acumulando informações e experiências, vai se tornando cópia de alguma coisa ou de alguém.
De quem você quer ser cópia? Quem é o seu modelo? Pela contemplação nós somos transformados. Eu quero ser de Jesus. Amém. Eu estou longe, muito longe disso, mas cada dia eu quero mais ser parecido com Ele. Como diz Ellen White mesma, nós temos que imitar o modelo. Nunca vamos igualá-lo, mas temos que imitá-lo cada dia mais. Então que nós sejamos pequenos Cristos, pequenos Jesus na nossa vida, na vida das pessoas. E para ser assim temos que ter contato constante com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, com a oração, e assim seremos transformados cada vez mais. Amém. Seremos batizados com o Espírito Santo, vamos terminar a obra e em breve estaremos com Ele para sempre. Amém. Esse é o nosso desejo. E é por isso que eu oro todos os dias. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.